Vivemos em um mundo que recompensa quem escolhe um trilho e nele permanece. Se você é altamente especializado e realmente bom em uma única coisa, você se torna valioso, respeitado e bem pago. Você não é só um professor, você é um doutor em física quântica. Você não é só um chefe, você é o único especialista em culinária molecular da cidade. Você não é só um designer, você domina uma única ferramenta como ninguém mais no mercado. Com esses exemplos, e tantos outros, a sociedade sabe exatamente o que fazer com você. Você se encaixa perfeitamente numa engrenagem, e essa engrenagem mantém a máquina maior girando. E essa engrenagem se torna sua zona de conforto. E não me entenda mal, o mundo precisa de especialistas. Se eu fosse fazer uma cirurgia no cérebro, eu quereria um neurocirurgião, não um clínico geral tentando adivinhar. Mas para a maioria de nós, não vivemos em ambientes de tão alto risco. Você fez faculdade de letras porque gostava de ler quando era jovem, e de repente está há 12 anos como analista de compliance num banco. Você nunca sonhou em trabalhar com regulamentação financeira, mas aqui está você, um expert em tudo relacionado a normas contábeis. Esse é um lugar comum onde muitos de nós nos encontramos. Com o passar dos anos, você vai ficando mais fundo nesse túnel estreito de especialização. E claro, isso tem seus benefícios, mantém você empregado e o dinheiro entrando. Mas a maioria de nós tem muitos outros interesses que vão muito além do trabalho diário. Seja no campo da culinária, da escrita, da natureza, da música, ou praticamente qualquer coisa. E com tantos interesses, o problema deixa de ser o que me interessa e passa a ser paralisia por análise. Por onde eu começo? O que eu escolho? Como eu sequer dou o primeiro passo? Bem, existem 3 caminhos possíveis se você se encontra nessa situação. O primeiro e o segundo estão em lados opostos do espectro. E o terceiro fica no meio, provavelmente o mais relevante para a maioria de quem está assistindo. Caminho 1. Missões paralelas. Você trata esses interesses como missões paralelas, como hobbies, e não os leva tão a sério. Seu plano não é fazer disso sua missão principal a ponto de tomar conta do seu emprego. Você está apenas explorando para ver como se sente. Por exemplo, você pode querer experimentar a marcenaria só porque parece divertido e interessante, e esse motivo já basta. Você não precisa descobrir como vai vender móveis e transformar isso num negócio de 6 dígitos. Você simplesmente pega a madeira, faz o primeiro móvel, e compartilha se quiser. E se, no processo, esse interesse virar dinheiro, ótimo, é um bônus. Mas essa não é a intenção principal. Você faz porque intrinsecamente parece bom. Caminho 2. Virada de rota. Isso é geralmente o que a maioria das pessoas sonha em fazer. Mas na realidade, só 1% chega a dar esse passo. É mudar de carreira completamente e fazer algo totalmente diferente. Por exemplo, o analista de compliance de 12 anos vira marceneiro em tempo integral. Isso é raro, porque é muito difícil. Você efetivamente começa do zero. E se você tem contas para pagar e uma família para sustentar, dificilmente vai fazer um movimento tão drástico. Mas se esse é o seu caso, o caminho menos arriscado é não largar o emprego e começar a construir esse novo túnel de especialização de forma consistente e estratégica. A diferença é que isso deixa de ser apenas um hobby ocasional. Você precisa ir com tudo, investir cada noite e fim de semana livre nessa nova jornada. Com tempo e repetição suficientes, você se tornará especialista, ou pelo menos bom o bastante, para começar a mover sua carreira nessa direção. Mas esse caminho é incerto, sem garantia de sucesso. E dá para argumentar que você só trocou um túnel de especialização por outro, o que meio que vai contra a ideia de ter muitos interesses. Caminho 3. Pontes entre túneis. Com isso em mente, chegamos à terceira abordagem, a opção do meio, talvez a mais prática e com um caminho mais claro à frente, construir pontes entre túneis. Isso é quando você examina todos os seus interesses e escolhe estrategicamente aquele que vai beneficiar diretamente seu trabalho atual. Vamos usar o exemplo do compliance de novo. Uma habilidade que conecta poderia ser storytelling para explicar normas complexas de forma simples às equipes, ou talvez ciência de dados para se tornar especialista em identificar riscos com mais precisão.
Quando você começa a combinar dois ou mais interesses complementares, você deixa de ser um especialista estreito e se torna um profissional mais completo, com uma vantagem única em relação ao resto do mercado. Pense em alguém que não era o melhor engenheiro do mundo, mas combinou tecnologia, design e comunicação para criar produtos que mudaram indústrias inteiras. Não foi a profundidade em uma única coisa. Foi a ponte entre várias. Então, se você está travado diante da sua lista infinita de interesses, primeiro decida qual caminho você quer seguir. Porque uma vez que você decide, a escolha certa simplesmente se revela.